Sentar, irmãos. Irmãos, vamos passar um momento de edificação, ouvir a palavra do nosso Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 15. Faremos a leitura agora da parte final desse capítulo. Já temos exposto todo o capítulo 15 e hoje nós concluiremos a última parte. Atos, capítulo 15. Versículos de 36 a 41. Atos, capítulo 15, versículos finais, 36 a 41. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez a tua palavra está sendo foi lida e será explanada, será exposta à tua igreja, explicada para ensino da tua igreja, do teu povo, para a edificação das nossas vidas, nosso coração, para entendimento daquilo que o Senhor requer do teu povo como igreja e de como é, ó Deus, a vida eclesiástica, o cotidiano, as relações e como o Senhor age em todas as situações da tua igreja. Ó Deus, fala conosco pela exposição dessa passagem sagrada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema escolhido para a exposição desse texto nessa noite é o Deus que redime os conflitos dos verdadeiros discípulos. O Deus que redime os conflitos dos verdadeiros discípulos. Assim como o tema do culto, o Deus que transforma o mal em bem. Deus redime conflitos da sua igreja, no meio do seu povo. Conflitos ocorrem no meio da igreja. E Deus usa todas as situações, até mesmo as conflitantes, para transformar mal em bem, para que a sua igreja continue crescendo e o propósito de Deus dentro da sua providência seja alcançado, seus objetivos sejam alcançados, e o objetivo de Deus é que a palavra dele chegue a todos os seus eleitos, em toda a face da terra, e ele vai usar verdadeiros discípulos para essa missão, mas não é por serem verdadeiros discípulos que não vai haver conflitos, hora ou outra, por conta das personalidades de cada um, por conta dos entendimentos divergentes de situações, de escolhas, caminhos que se querem tomar. Conflitos são normais na igreja de Cristo. E é isso que é a beleza, irmãos, da história da igreja. A palavra de Deus, esses relatos históricos, foram escritos para que nada passasse despercebido, o evangelho ele não é maquiado. A história é verdadeira, como ela se passou, como ela se deu, e ela tem propósito em tudo isso. Certamente o Senhor poderia ter escrito tantas coisas para a sua igreja, de tudo que foi feito, de tudo que foi realizado, mas ele usou Lucas, autor das histórias, dos Atos dos Apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, ele escolheu essas palavras, essa situação ocorrida, para que ela ficasse registrada perpetuamente na sua palavra, porque ela tem ensino para a sua igreja. Irmãos, se eu perguntasse para a igreja, só os presbiterianos vão para o céu?
Certamente, né, já estou vendo as cabeças balançando, né? Não, certamente não. Não são só os presbiterianos que vão para o céu. Quem mais vai para o céu? Entre calvinistas e arminianos, será que os calvinistas e arminianos vão para o céu? Sim, certamente. Agora, se eu perguntar, mas todos os caminhos levam a Deus? Mas como pode, se nem todos os caminhos levam a Deus, se há uma só verdade, como que arminiano e calvinista podem entrar no reino dos céus? Se houve separação entre essas duas linhas teológicas, houve divergência de entendimento, houve conflito teológico, e a igreja se dividiu. A igreja cristã, depois da reforma, se dividiu entre arminianos e calvinistas. E nós ainda assim afirmamos categoricamente: todos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas serão salvos. Houve conflitos, houve divergências, ideias distintas, separação da igreja nesse sentido? Sim. Mas ainda assim, Deus cumpre o seu propósito. E Deus tem objetivo, tanto para arminianos como para calvinistas. Apenas uma linha dá ênfase maior à soberania de Deus, calvinistas, que Deus salva pela graça dentro da sua soberania, e o outro dá mais ênfase à responsabilidade humana, que Deus salva pela sua graça, desde que o homem cumpra também e faça as suas obras e obedeça a Deus e responda positivamente ao chamado, persevere até o fim e seja salvo. Mas em algum momento dessas linhas, um calvinista é um pouquinho arminiano, o arminiano é um pouquinho calvinista. Quando chega no momento de luto, no momento de velório, por exemplo, um arminiano que morreu, mas que talvez não estivesse mais na igreja, mas que a vida inteira confessou Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento o arminiano vira um calvinista. Não, mas ele creu em Jesus, ele obedeceu, ele foi batizado, eu creio que ele foi para o céu. Ué, mas não tem que perseverar até o fim para ser salvo? Não tinha que ser obediente até o último momento? Aí ele, não, mas eu entendo que a graça de Deus pode transformar. Ora, você virou um calvinista. Por outro lado, calvinistas que creem que não depende de nós a nossa salvação, depende tão e somente pela graça de Deus. Aprendemos com os arminianos que não é porque somos salvos pela graça que podemos nos abdicar da obra, porque a fé sem obras é morta. E nós nos inspiramos muitas vezes nos arminianos pelo seu empenho, pelo seu fervor, pela sua perseverança, pela sua dedicação na obra do Senhor. E somos irmãos em Cristo. Mas houve conflito em algum momento da história, houve divergência e houve separação entre esses irmãos cristãos. E veja como Deus é bom, irmãos. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu estilo. Dificilmente um calvinista se sentiria bem no meio dos arminianos no seu estilo de culto. Por outro lado, dificilmente um arminiano se sentiria bem no nosso estilo de culto, no nosso jeito de ser. Então a igreja, Deus permite que em meio de todas essas situações ele receba o culto verdadeiro do arminiano e o culto verdadeiro do calvinista. Mas é verdade, nem todos os caminhos levam a Deus. Existem conflitos, divergências secundárias que são aceitáveis por Deus. Mas existem as divergências primárias, que são inegociáveis, e não podemos relativizá-las para chamar o outro de irmão. Nem todos os caminhos levam a Deus. Então esses conflitos, essas divergências, elas precisam ser medidas para ver até onde elas podem ser aceitas ou não. Todos nós já experimentamos conflitos
na família, na igreja, no trabalho, no ministério. Às vezes, esses conflitos não surgem por pecado evidente, mas por diferenças de percepção, temperamento, prioridades e leitura da situação. O texto de Atos, que acabamos de ler, de 36 a 41, nos apresenta exatamente isso. Um conflito real entre dois gigantes da fé, Paulo e Barnabé. Esse episódio não é um acidente no livro de Atos. Ele nos ensina que Deus governa soberanamente até os nossos desacordos, transformando tensões humanas em avanço missionário. Temos visto, irmãos, aqui nesse livro no capítulo 15 de Atos, esse livro, nesse capítulo que registra aquele concílio em Jerusalém, onde a questão dos gentios, da circuncisão, foi resolvida pelo concílio em Jerusalém. A igreja saiu do concílio unida e fortalecida. Agora, em seguida, Paulo, então, depois de ter resolvido essa questão da circuncisão, os irmãos se lembram que vieram judaizantes, convertidos ao cristianismo, que agora descem para a cidade de Antioquia, na igreja dos gentios, onde tinha gregos, romanos, pessoas de diversos lugares, que agora convertidos pela missão, principalmente de Paulo e Barnabé, agora convertidos ao Evangelho, estão ali congregando. Aliás, a igreja de Antioquia, ela não foi principalmente por Paulo e Barnabé, ela foi por pessoas comuns. Depois mandaram chamar Barnabé, e aí Barnabé pede o auxílio de Saulo, que estava em Jerusalém ainda, fugido das perseguições, e ali começa a viagem missionária deles. E eles fazem aquela viagem missionária, mas depois a igreja recebe judaizantes que vêm trazer confusão para a igreja. Então aqueles judeus convertidos ao cristianismo vão para a cidade de Antioquia, para a igreja dos gentios, e dizem para eles que eles foram convertidos sim, que eles entendem que o Espírito Santo chegou até eles pelos relatos de Pedro, de Paulo, de Barnabé, do que Deus operara no meio deles. Então eles aceitam sim que agora foi aberto o Evangelho, chegou a outras nações, não apenas para os judeus, mas eles dizem, porém, é necessário que, mesmo tendo recebido Cristo como Senhor e Salvador, vocês sejam circuncidados. Para ser parte do povo de Deus, a marca é a circuncisão. E aí cria-se então esse dilema, e é levada essa questão para o concílio em Jerusalém, e eles deliberam sobre a questão, e Pedro fala, Paulo fala, Barnabé, Tiago, por fim, decreta e escreve a carta para a igreja em Antioquia da decisão do concílio de Jerusalém. Dizendo o que essa carta? Falando para ambos os lados. Judeu, não coloque o fardo nos gentios que nem vocês nem seus pais puderam suportar. Esse evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça. A mesma graça que chegou em nós em Jerusalém é a mesma graça que chegou aos gentios em todas essas terras. O Espírito Santo que desceu sobre nós, circuncisos, cumprindo a lei, é o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os incircuncisos e que não obedeciam à lei de Moisés. Entendemos que a salvação veio sobre todos e única e exclusivamente pela graça de Deus, pela obra redentora de Cristo Jesus, e não pelo cumprimento da lei de Moisés, muito menos pela circuncisão. Agora é o batismo. Eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordenança de Jesus Cristo. E é assim que eles são salvos. Essa questão foi resolvida. Judeus, calem-se. Não coloquem fardos sobre os gentios. Recebam os gentios pela graça que os alcançou, assim como nós. Por outro lado, gentios, se abstenham das carnes, do sangue, da carne sufocada, das práticas sexuais ilícitas, porque isso era assim desde
desde o início na lei de Moisés para os gentios quando estavam na presença dos judeus. Toda vez que um gentio ia a Jerusalém, eles deviam se abster destas práticas, ainda que eles não professassem aquela fé, ainda que eles não fossem circuncidados, ainda que eles não fossem legalistas da lei mosaica. Ao pisarem em Jerusalém, eles deviam manter essa prática. Isso está registrado em Levítico 17. Então, o que Tiago, que escreve então a decisão do concílio, a igreja em Antioquia, do concílio de Jerusalém, diz que eles deveriam manter-se da mesma maneira que eles sempre se mantiveram na presença dos judeus, para que esses conflitos não se separassem, mas que eles pudessem se manter unidos. E aí então depois, obviamente, eles vão entendendo pastoralmente, os gentios, o que é ser um verdadeiro cristão, como é andar na palavra de Deus, como é obedecer os mandamentos de Cristo. E aí temos todas as epístolas pastorais para as cartas enviadas às igrejas gentílicas, carta de Éfeso, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e por toda a região, aos romanos, e as cartas vão seguindo para todos os povos gentios para que eles entendessem o princípio da fé, tanto judeus como grego. E aí ele vai escrever para a igreja de Corinto, do que eles devem se abster, das práticas pecaminosas. Isso vai ficando mais claro. Mas naquele momento, em princípio, para que vocês convivam bem, vivam desta maneira. E assim, irmãos, que o conflito foi resolvido, tanto para judeus quanto para gentios, para que eles pudessem viver em comum, em uma só fé, uma unidade da fé, e pudessem continuar caminhando. Agora, Paulo propõe, depois do concílio ter resolvido essas questões, Paulo propõe a Barnabé revisitar as igrejas. Nós mostramos aqui aquele mapa, né? Pode pôr o mapa de novo aí, Vinícius, por favor. Então, Paulo agora, lembra que eles tinham voltado já da primeira viagem missionária, agora Paulo propõe que eles revisitem todas as igrejas pelas quais eles passaram. Então, nós vimos na primeira viagem missionária esse itinerário, né? Antioquia da Síria, vindo para Chipre, para a região de Barnabé, subindo para Perge, da região da Pisídia, na Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe, e aqui eles retornam por aqui e voltam para Antioquia da Síria. Essa foi a primeira viagem missionária. E aí surge essa questão em Antioquia da Síria, é tratado no concílio, é resolvido, e agora Paulo propõe para Barnabé que eles retornem, que eles voltem para ver como as igrejas estão. Veja a preocupação santa, irmãos. Por isso que eu falo que Deus redime os conflitos dos verdadeiros discípulos, porque o objetivo era bom, o objetivo é missionário, o objetivo é ver como as igrejas estão, a saúde desses irmãos na fé, como eles estão andando. Paulo então chama o companheiro de missão, Barnabé, vamos voltar, vamos ver como eles estão. Esse era o objetivo que está descrito aí para nós. Então, irmãos, imagine duas pessoas piedosas, né? Vamos usar uma ilustração aqui de um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça muito difícil, mas são duas pessoas ali com o mesmo objetivo, com a mesma intenção. Eles querem montar aquele quebra-cabeça. Estão sentados ali as duas pessoas. O propósito é bom, montar esse quebra-cabeça, vamos nos unir para pensarmos juntos para montar esse quebra-cabeça. Mas o quebra-cabeça é difícil. Tem muitas pedras, né? Tem muitas peças, e aí eles vão começando a divergir. Não, essa não é aqui, essa não é ali, aquela não é lá, não, essa é aqui. E as divergências vão ocorrendo, mas no final eles vão resolvendo, e é isso mais ou menos que acontece. A tensão surge exatamente porque ambos se importavam profundamente. Assim muitas vezes acontece no ministério. O zelo conjunto pode produzir atritos momentâneos, sem que isso anule o amor pelo Evangelho. Por que desse conflito? Se os irmãos voltarem suas Bíblias aí no capítulo 13, versículo 13, os irmãos vão entender o porquê do conflito.
Primeiro, eles estavam concordando, né? Versículo 30, olha aí o capítulo 13, né? 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, essa foi a situação que está causando agora no capítulo 15 a divergência. Porque nessa viagem, o texto está dizendo que quando eles viajaram para Pafos, cadê o mapa? Quando eles viajaram para Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha, né? Pafos, dirigiram-se para Perge da Panfilha, aqui. Quando chegou aqui, a viagem deveria continuar por essas cidades, mas quando chega aqui em Perge, o texto diz o quê? João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, tá? Ele volta, então, daqui de Perge para Jerusalém. Ele volta para Antioquia e depois ele volta para Jerusalém. Ok? Então, deixou. Paulo tinha ido com Barnabé e Barnabé falou, Marcos vai conosco. Paulo falou, ok. Aí quando chega em Perge, João Marcos abandona e volta. O texto lá no capítulo 13 não explica, não dá muitos detalhes, mas certamente, se agora aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo resiste tão severamente levar de volta João Marcos, é porque ali algo que frustrou muito, fez com que Paulo muito se decepcionasse com João Marcos, que desistiu da missão e os abandonou em plena missão. E agora isso vai ficando claro para nós. Então, irmãos, veja versículo 36, né? O plano, a gente vê aqui no versículo 36, o plano missionário, um desejo santo. Olha o que diz o verso 36. Alguns dias depois daquela situação do concílio que foi resolvida, né? A leitura da carta do concílio que acalmou os ânimos, ficou todo mundo satisfeito. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Veja que aqui eles estão concordando, eles estão com um desejo santo, né? Paulo não quer abandonar as igrejas recém-plantadas. A base do plano é cuidado pastoral, não é uma aventura missionária. Hebreus 10 vai nos ensinar isso, né, irmãos? Hebreus 10, 24 e 25 reforça a importância de confirmar e encorajar irmãos na fé. Lá diz assim, consideremo-nos também uns aos outros, para os estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso é a epístola aos Hebreus, capítulo 10, 24 a 25, que fala estimular ao amor e às boas obras. Então, o desejo de Paulo e Barnabé era estimular esses irmãos a não deixarem de congregar e a manterem-se firmes no amor a Deus sobre todas as coisas, no amor ao próximo como a eles mesmos e fazendo as obras, as boas obras que o Senhor requer que eles façam. Então, John Stott, ele vai comentar, né? Paulo nos lembra que evangelismo sem discipulado é incompleto. Paulo e Barnabé, eles não apenas pregaram nessas igrejas, eles voltam a essas igrejas para estimulá-los, para ensiná-los a manterem-se firmes na vida de piedade, de amor, de santidade. Isso é discipulado. É o acompanhamento pastoral. E aí, irmãos, a gente vê aqui então que até aqui eles estavam de acordo, né? Por quê? Porque na sequência Barnabé vai falar, ok, vamos lá. Até ali está tudo bem. Então, mas agora tem uma diferença de entendimento.
a questão de João Marcos, que a gente viu aí. Então, olha comigo o verso 37 e 38. Então, se temos um plano, em primeiro lugar, se temos um plano missionário e um desejo santo, em segundo lugar, nós temos uma diferença de entendimento, que é a questão de João Marcos, verso 37 e 38. Diz assim: e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Ou seja, Barnabé concordou com Paulo. Vamos lá, sim, temos que ir, estimulá-los a continuarem firmes. Barnabé estava disposto a essa missão, mas houve essa divergência. Barnabé quer dar uma segunda chance. Paulo quer preservar a responsabilidade da missão. E aí, irmãos, a gente aprende aqui o que essa divergência e esses personagens representam aqui para nós. Se por um lado Barnabé ele representa o quê? Barnabé ele representa graça. Barnabé ele representa restauração. Ele representa paciência. E isso era uma característica peculiar de Barnabé, pelos outros textos que a gente viu lá, lembra lá do capítulo 11, versículo 24 a 26, que falava acerca de Barnabé assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e da fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, Paulo era Saulo, perseguidor da igreja, convertido, registrado no capítulo 9, ele é perseguido, e agora ele vai para Jerusalém, e ele está em Jerusalém. A igreja de Jerusalém manda Barnabé para a igreja em Antioquia. Barnabé vê que a igreja, por aquelas pessoas simples, homens simples, comuns, depois de Pedro ter ido na frente, pregado o evangelho, deixando discípulos, que fizeram discípulos, a igreja em Antioquia cresceu. Agora eles mandam chamar esse homem bom, cheio de fé, cheio de Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Barnabé vai para Antioquia, Barnabé vê uma grande igreja, e Barnabé, estrategista e homem bom que era, ele olha para um homem que antes era um perseguidor da igreja. Foi Barnabé, meus irmãos, que fez com que Saulo fosse aceito pelos apóstolos. Foi Barnabé que abriu as portas para Saulo diante dos apóstolos, para que os apóstolos ouvissem Saulo. Barnabé recebeu Saulo. Barnabé apresentou Saulo para os apóstolos. Depois os apóstolos concordaram com Saulo. E agora Barnabé novamente vai a Jerusalém e traz Saulo, vem comigo. Então isso mostra essa característica de um homem que não olha para o exterior. Ele vê a ação de Deus, ele vê o propósito de Deus e ele quer resgatar aquela pessoa, redimir aquela pessoa para um bom propósito, para estimulá-lo, para que ele continuasse a carreira. Então Barnabé é demonstração de graça, de restauração e de paciência. Por outro lado, o que nós aprendemos com Paulo, resistindo à vinda de João Marcos para seguir nossa viagem. Paulo ele vai representar firmeza. Paulo ele vai representar responsabilidade. Paulo ele vai representar prudência ministerial, porque também isso era uma característica dele. Atos que a gente ainda vai ver lá na frente, o próprio Paulo falando acerca de si mesmo, lá no capítulo 22, versículo 3, ele diz acerca de si mesmo: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo era um fariseu, zeloso da lei, ele não aceitava
que distorcessem a lei, que fizessem contrário àquilo que a lei diz. Ele defendia a firmeza, ele defendia a responsabilidade, ele defendia a prudência ministerial. Paulo perseguia a igreja não é porque ele queria simplesmente perseguir e matar os cristãos. Ele perseguiu a igreja enquanto ele entendia que eles eram de blasfemadores, que eles estavam contrários ao grande e único Deus, que eles estavam blasfemando o nome de Deus. Ele estava defendendo a sua fé. Uma vez que a sua fé foi revelada agora de forma correta, através de Jesus Cristo, da sua conversão, esse mesmo Paulo zeloso, esse mesmo Paulo firme, esse mesmo Paulo que requer responsabilidade ministerial, firmeza e prudência, ele agora requer isso de todos aqueles que querem segui-lo na missão de fazer discípulos. Não são pecaminosos as duas coisas. As duas coisas estão corretas. A questão é o equilíbrio. Como equilibrar as duas coisas? Por isso que nós precisamos de graça, restauração e paciência, assim como nós precisamos de firmeza, de responsabilidade e de prudência ministerial. Então aqui, irmãos, não há pecado explícito em nenhum dos dois, apenas perspectivas distintas. Mas ali houve tal divergência, grande divergência, que eles se separaram. Talvez Paulo estivesse se excedendo e ali até pecando no seu excesso, né, nesse sentido de estar sendo muito duro, muito firme. Por outro lado, também Barnabé poderia estar sendo muito complacente em simplesmente receber aquele que depois, né, vou ler aqui também outros textos que vai dizer que Barnabé era primo de João Marcos. Será que houve ali uma proteção pelo parentesco dele? Será que se fosse uma outra pessoa, Barnabé estaria ali acobertando da mesma forma? Pode ser que sim, porque ele era um homem justo, piedoso, né? Um homem talvez mais maduro do que Paulo, né, que estava ali iniciando, era a segunda viagem missionária, ele estava no início do seu ministério, ele talvez ainda tinha muito firme aqueles traços do farisaísmo, né, de um fariseu zeloso da lei, que é um Paulo diferente daquele que a gente vai ver lá em 2 Timóteo, quando ele está pastoreando Timóteo, falando com Timóteo. E a gente vai ver também que lá na frente ele está mandando chamar quem para trabalhar com ele? João Marcos. E nós vamos ver isso aqui também. Então a gente vai ver esse amadurecimento do apóstolo Paulo. Mas aqui, irmãos, cada liderança ela é moldada pelos dons que o Espírito dá. Todos nós recebemos dons do Espírito Santo, cada um dentro da sua personalidade. Romanos 12, de 6 a 8, vai dizer: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, veja bem, olha para Paulo aqui, o que exorta, faça-o com dedicação, Paulo estava fazendo, o que contribui, com liberalidade. Agora olha para Barnabé, ainda assim, o que preside com diligência. Agora olha para Barnabé, quem exerce misericórdia com alegria. Então a gente vê um dom de Barnabé, o dom da misericórdia, assim como a gente vê o dom do apóstolo Paulo de exortação, fazendo com dedicação. Calvino observa que Deus permitiu esse desacordo para mostrar que os melhores servos de Cristo continuam sendo homens, sujeitos a falhas e percepções limitadas. Em terceiro e último lugar, irmãos, a gente vai ver que o desacordo intenso, esse desacordo intenso quando homens bons colidem. Então, em primeiro lugar, nós vimos o plano missionário, um desejo santo. Em segundo lugar, nós vimos uma diferença de entendimento, que é essa questão de João Marcos. E em terceiro lugar, o desacordo intenso, quando homens bons colidem. Houve entre eles tal desacordo
desacordo, ou tal desavença, a parte A do verso 39. Houve entre eles tal desavença. É aqui que nós precisamos nos pegar, irmãos. A palavra grega aqui para tal desavença é paroxismos, do grego, significa forte debate, emoção elevada. Lembra que essa região, a gente fala que é a região da Galácia. Toda essa região da Galácia. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, aos que viviam na região da Galácia, e lá, aqui em Atos, Lucas não registra isso. Mas Paulo, ao escrever aquelas igrejas, ao escrever aos irmãos da Galácia, ele vai revelar algo que Lucas não revelou, que aconteceu também em Antioquia. Olha o que diz aí. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículos 3 e 4, e depois de 11 a 16. Que a minha está com formiga. Gálatas capítulo 2, versículo 3 e 4, depois 11 a 16. Diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Aqui Paulo estava falando daquele problema da circuncisão. Agora, verso 11. Quando, porém, Cefas, Pedro, que era chamado também de Cefas, quando, porém, Cefas veio a Antioquia da Síria, diz Paulo, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, levando a carta de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, agora veja Barnabé, de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi, diz Paulo, que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, disse a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então veja, irmãos, que Lucas não relata isso, mas Paulo está relatando que já tinha havido uma divergência. Ele repreendeu, lembra lá da exortação? Ele repreendeu tanto Pedro, Cefas, quanto Barnabé, que também se deixou, tendo se deixado levar pela dissimulação deles, daqueles judaizantes que estavam falando coisas contra os gentios, a questão de comida, de comer carne, não pode comer carne, tudo aquilo. Então, irmãos, isso ensina, o conflito é real entre homens maduros. Deus não edita as Escrituras para esconder as fraquezas humanas. Conflito não é sinônimo de ruptura espiritual completa. 2 Timóteo 4,11 vai falar que veja que não é ruptura completa. Lá em 2 Timóteo 4,11, o que é que nós lemos ali? Quando Paulo fala, somente Lucas está comigo, Lucas que escreveu Atos. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Timóteo, Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então veja que lá no final da vida de Paulo, agora um homem quebrantado, um homem muito mais maduro, um homem muito mais cheio de graça, cheio de misericórdia, ele manda chamar aquele jovem que também aprendeu a vir, que ele era útil ao ministério.
Tiago 3,17, irmãos, nos diz que a sabedoria do alto ela é pacificadora, mas nem sempre os cristãos agem plenamente debaixo dela. Sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, porém imparcial, sem fingimento. Essa é a verdadeira sabedoria. Matthew Henry lhe afirma: a Escritura registra esse desacordo para nos humilhar e nos ensinar que até os santos não são perfeitos e para nos advertir a vigiar em nossos temperamentos. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. E aí a gente vê a providência de Deus, duas equipes em vez de uma, que vai do verso 39b ao 41. Houve tal divergência, entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Resultado do conflito: Deus transformou o mal em bem. A providência de Deus. Duas equipes agora, em vez de uma. Barnabé leva Marcos para Chipre, Paulo escolhe Silas e parte para fortalecer as igrejas na Síria e na Cilícia. Resultado? A missão dobra. O evangelho avança. Deus usa vasos imperfeitos. Mais tarde, Paulo reconcilia-se plenamente com Marcos, conforme vimos aqui. Saúda-nos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Colossenses 4:10. Saúdam, Paulo vai falar também em Filemon, versos 23 e 24. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. É isso que a gente vai ver para frente, irmãos. E ele chega a dizer, como foi dito: toma-te contigo Marcos, pois me é útil para o ministério. E finalizando, Deus faz cooperar todas as coisas para o bem dos que o amam. Sproul vai descrever: mesmo o conflito entre Paulo e Barnabé foi governado pela soberania de Deus, resultando em mais missionários, mais viagens e mais igrejas. Irmãos, encerrando, esse texto ele nos mostra que homens piedosos eles podem discordar sem destruir a obra de Deus. O fracasso humano não impede o progresso do Evangelho. A providência divina transforma conflitos em oportunidades. A restauração é possível e desejável, como vemos aqui na reconciliação futura com Marcos. A glória de Deus não depende da perfeição de seus servos, mas da fidelidade do seu propósito. O que Deus requer de nós, irmãos? Fidelidade no propósito, fidelidade na missão. Conflitos vão acontecer, mas se é nosso propósito, se o nosso desejo for santo, Deus vai transformar e Deus vai restaurar e Deus vai fazer com que isso sirva para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, principalmente para o crescimento da igreja. Aplicação final para cada um de nós. Nossos relacionamentos na igreja. Nem todo conflito é fruto de pecado, mas todo conflito deve ser tratado com humildade e oração. Lembre-se de que Deus pode agir por meio da perspectiva do outro. Às vezes a gente quer olhar só pela nossa perspectiva. Deus está agindo pela perspectiva do outro. Lembre-se disso, o outro pode estar certo. Olhe com o olhar do outro. Para a liderança, os líderes, presbíteros, diáconos, pastores, o relacionamento da liderança, pessoas maduras podem ter julgamentos diferentes. Não julgue precipitadamente quem tem foco ou dons distintos dos seus. Para a restauração de pessoas, seja um Barnabé para alguns, gracioso, paciente, misericordioso. Ofereça uma segunda chance. Mas seja um Paulo para outros, firme, zeloso, que exige fidelidade no ministério. Lembrando que responsabilidade também é amor. E por fim, para a confiança na providência divina. Até nossas falhas, conflitos e decisões imperfeitas estão debaixo do governo sábio
de Deus. O Senhor transforma nossos limites em caminhos de crescimento e multiplicação. Deus transforma o mal em bem. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Deus, obrigado por esse texto sagrado que mostra que conflitos de homens piedosos, zelosos, tementes, querendo cumprir uma missão, mesmo em situações divergentes, pensamentos conflitantes, o Senhor age para duplicar, para multiplicar, para fazer, assim como o Senhor fez com a perseguição contra a igreja, que ela se espalhasse e dobrasse. Assim o Senhor faz na divergência de Paulo e Barnabé, que eles se multipliquem e que se tornem duas equipes de missão por todos os lugares onde eles passaram, dobrando o número daqueles que já são salvos. Ó Deus, continua agindo no meio do teu povo, transformando conflitos em bênçãos para a tua igreja, transformando o mal em bem e trazendo reconciliação de homens santos, piedosos, que aprendem também a perdoar e amar um ao outro e aprender com as experiências uns dos outros. Ajuda-nos no crescimento e no aprendizado, nos dando a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,